O presidente eleito Jair Bolsonaro criticou a onda de comentários que fazem troça de um relato de fé da futura ministra Damares Alves. Vamos contar essa história em detalhes desde o comecinho, Vini? Bom dia. Bom dia, Edgar. Vamos relembrar, né, a história, primeiro desse vídeo editado que surgiu de uma pregação da ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, a Damares Alves, fazendo ali uma pregação como pastora e contando um relato dela de quando ela era criança e de quando ela viu Jesus. E que foi um relato de que ela teria subido ali num pé de goiaba. Eu vou mostrar primeiro, Edgar, o trecho editado, o trecho que a maioria das pessoas viu aí pelas redes e depois começaram a fazer os seus comentários, começaram a fazer algumas piadas, alguns memes, né? Então fizeram troça com essa história toda. Vamos ver esse trecho inicial. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. E ele olhava para mim, ele era tão lindo. Ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe, Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair. E você vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos. Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu. Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo do pé de goiaba. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Tá aí, Edgar. Um pouco antes dela entrar nessa história aí do Jesus no pé de goiaba, e é isso que não tem já nesse vídeo editado, é que ela conta que subiu nesse pé de goiaba com um veneno, com a intenção de se matar. Bom, o que ela não fala nessa pregação e que veio à tona depois e que muitos usaram disso até para atacar aqueles que tinham feito piada aí com a ministra. Que ela tinha subido nesse pé de goiaba para se matar porque ela foi abusada dos 6 aos 8 anos de idade. Abusada sexualmente dos 6 aos 8 anos de idade. E ela tinha 10 anos nessa época. E ela foi até esse pé de goiaba, onde ela chorava muito. Era um pé de goiaba que ficava atrás ali da casa do pai dela. Então que ela subiu para se matar e acabou tendo essa experiência com Jesus. Então o que acontece? Muita gente, como eu disse, fez piada. A gente tem até alguns memes que foram publicados aí pelas pessoas na internet. Então um meme da Damares ali com uma goiaba. Tem um outro que é uma chargezinha do Chico Bento, né, do quadrinho ali do Chico Bento com Jesus Cristo na árvore. E aí ele pergunta para Jesus, né, o que o senhor faz aqui? E aí ele fala, Jesus fala, tô esperando a Damares. Então muitas coisas desse tipo acabaram rolando, né, muitas piadinhas, muitos memes, deboches, chacotas disso que a ministra Damares havia falado. O que eu entendo como primeiro caso, né, antes de vir à tona essa revelação aí do abuso, você também pode considerar que as piadas, que os memes podem ser configurados também como um preconceito religioso, né? Porque ela estava falando aquilo numa pregação como pastora. E quando se vem essa história à tona, muitos optaram até por se retratar. Vi muita gente se retratando ontem, pedindo desculpa, dizendo que não sabia dessa história. Outros continuaram ali, né, não apagaram aquilo que haviam colocado, e eu vejo até e eu enxergo até como um certo oportunismo também das pessoas que acabaram atacando, porque não se sabia também dessa história inicial, né? E aí se utilizaram disso depois para poder fazer esse ataque a setores da imprensa, né? Porque muita gente, muitos jornalistas também brincaram com a situação, algumas personalidades, alguns políticos, né? Enfim, então o Jair Bolsonaro, presidente eleito, também se pronunciou pela rede social dele e escreveu o seguinte, temos aí, Brunão, um tweet do Bolsonaro, criticando, né, toda essa história, dizendo que é surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo.
que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável, foram essas as palavras do presidente eleito Jair Bolsonaro pelas redes, Edgar. Vamos ver o que vocês falam a respeito. Tem esse imediatismo, né, das pessoas já responderem com as mídias sociais já a qualquer coisa que surja ali, né? As pessoas podem até, sei lá, questionar essa eloquência que eles podem considerar fantasiosa do pastor que quer mexer ali através do seu carisma, né, com a emoção das pessoas para as quais ele está ali pregando, fazendo, né? Quer dizer, agora quando vem a informação, né, em função de um abuso sexual sofrido por uma criança de 6 a 8 anos, peraí, parou, né? A brincadeira... Essa informação vem depois também. Então, a brincadeira acabou. Cuidado com as coisas que as pessoas veem na internet, né, gente? Essas as pessoas reagem muito rápido, né, ali na internet. Essas coisas encurtadas que aparecem, não só da ministra, de diversas outras pessoas. Aqui do programa mesmo, a gente já passou por isso. São edições, as pessoas pegam trechos, às vezes emendam trechos para justificar histórias que elas querem defender e nem sempre coincide com o contexto da história. Isso é muito perigoso, né, Edgar? Para tudo, isso, né? Para tudo. Isso incide em misleading news, que falam que assim, é aquela coisa que é quase verdade, mas não é, né? Que te leva para um lado que é errado, de fake news mesmo, acaba espalhando uma coisa que é mentirosa, que não aconteceu nesse contexto. É um alerta geral, eu acho, pra tudo que a gente vê na internet, pra tudo mesmo, assim. Sim. Ver o total dos vídeos, né? Ver toda a edição. Por exemplo, até no caso da Manuela Dávila, quando lembra, falaram que era interrupting e tinha uma edição com várias interrupções. A gente falou aqui, eu acho que pra você, qualquer pessoa, definir se você acha que houve ou não, veja a entrevista inteira. Tira a sua própria conclusão. Não se baseie em edição de nada. A gente tá num período aí meio perigoso, né, Edgar? Batalhas retóricas, enfim, defesas ideológicas ali que acabam exacerbando a razão em si. Antes de mais nada, a gente sabe que é um absurdo passar por qualquer tipo de situação de abuso quando criança, quando adulto. Especialmente quando criança, dói ainda mais saber disso. Então, a gente tem que ser solidário com essas pessoas. A gente não sabia disso quando esse vídeo estava rolando, que de fato parecia um vídeo fantasioso, digamos assim. Mas eu também entendo de onde vem a crítica antes de saber do abuso. Entendo por que isso viralizou antes de saber do abuso, porque as declarações que essa ministra andou dando e o histórico dela são um pouco preocupantes para as pessoas que se preocupam com direitos reprodutivos da mulher, que se preocupam com direitos humanos. Com a influência da igreja no Estado. Com a influência da igreja no Estado. Ela não parece nem um pouco laica. Ela mesma diz que é a igreja que vai salvar o país. Não aprova de que se nasce homossexual, quando já tá mais do que estudado sobre isso. E declarações como essa que são muito preocupantes. Ao mesmo tempo, também acho que essa história da goiabeira serve como cortina de fumaça para apagar outras histórias que são mais preocupantes. Assim, eu acho que a gente devia estar discutindo, por exemplo, o caso do motorista do Bolsonaro e não o Jesus na goiabeira da Damares. Quer falar, Caio? Com certeza. A gente discutiu aqui sobre erros honestos, né? Então, você se manifestar tendo acesso só à informação parcial, né? E eu queria falar, na verdade, de quem estava ciente do teor total da informação o tempo inteiro. O meu comentário ele vai no sentido contrário ao preconceito religioso, o preconceito, especialmente aquele preconceito que a gente já tratou aqui, o preconceito elitista contra o credo evangélico, né? Que é uma coisa que na política está presente desde Marx, quando ele declara que a religião é o ópio do povo. Me incomoda muito quando eu percebo que o modus operandi de alguns setores da mídia é o assassinato de reputação. Eu vou fazer questão de cobrar da Jovem Pan um adicional de insalubridade, porque eu me dei ao trabalho de ficar pesquisando o Catraca Livre, do jornalista Gilberto Dimenstein. E que é um site especializado em clickbait, né? Bait aí é isca em inglês. Em tradução livre seria um caça-clique, um sensacionalismo. É um caso clássico de um veículo de mídia da esquerda progressista, que ele tem todo o direito de ser, de oposição ao futuro governo, né? E que usa aí de uma série de artifícios para promover assassinato de reputação. Só para você ter uma noção, Edgar, em 48 horas foram 7 notícias veiculadas só no site principal deles a esse respeito, e isso repercutindo aí em uma série de postagens nas redes sociais. Vamos começar na terça-feira à noite, tá? Às 22 horas.
começa primeiro título: Menino não pode pensar que é igual a menina, diz futura ministra. O que na verdade ela falou? Olha só, aspas aqui para Damares. No momento em que coloco a menina igual o menino na escola, o menino vai pensar, ela é igual, então pode levar porrada. Fecha aspas. Ou seja, uma fala contra a violência da mulher, né? Tirada do contexto e colocada de forma muito infeliz no título. Na quarta-feira, às 9 da manhã, sai a seguinte manchete: vídeo, Damares garante que conversou com Jesus num pé de goiaba. Certo? Esse era o vídeo que a gente acabou de assistir. Na terça-feira, aliás, na mesma quarta-feira, uma hora depois, sai um artigo do Dimenstein, o milagre comprovado da pastora Damares Alves, né? Qual que é a frase com a qual ele conclui esse artigo? Nunca será fácil argumentar racionalmente com alguém que acredita ter o poder de falar direto com Jesus. Olha como vem imbuído de preconceito isso. Na mesma quarta-feira, algumas horas depois, às 14h40, declaração de Damares Alves sobre Jesus na goiabeira vira meme. Confira os memes criados no Twitter após a repercussão. E aqui você tem aquela opção jornalística de escolher as mensagens que você quer repercutir. E quais que eles resolveram repercutir, o pessoal do Catraca Livre? Por exemplo, de um perfil chamado Comandante Haddad 13. Olha o que ele falou, Edgar. Antes de virar evangégue, tá? Evangélico com jegue. Antes de virar evangégue, ministra louca, e ver o Jesus no pé de goiaba, a ministra teve uma outra vida. Um outro perfil chamado Paulo Barreto falou o seguinte: uma pessoa que publicamente abre sua boca e diz que viu Jesus trepando num pé de goiaba definitivamente não é uma pessoa normal. A pastora Damares, com toda certeza, sofre da mesma demência congênita que levou os eleitores do Bolsonóquio a elegê-lo. Então esses são os tweets que ele aceita repercutir. Já estamos no final. Quinta notícia, aí agora já na quinta-feira, ontem às 8h30. Artigo do Dimenstein. Milagre de Damares vira livro lançado em Brasília. Na capa do livro está escrito Brasil sem aborto, Brasil sem drogas, né? O comentário do Dimenstein: estamos aqui falando de direitos humanos, índios e mulheres, que exigem políticas públicas baseadas em estudos e não em crenças, tá? E mesmo dia, quinta-feira, às 14h30, outro artigo do Dimenstein: o abuso sexual de Damares Alves e a vontade de morrer. O que ela falou? Né? Abrindo aspas para Damares de novo. De ontem para hoje virei alvo de piadas porque tive coragem de contar que uma menina de 10 anos, machucada, tinha como amigo imaginário o ser superior da vida dela, que é Jesus. Eu o vi e foi ele que me impediu de me matar. Desci daquele pé de goiabeira diferente, me tornei pastora, advogada e agora ministra. Eu venci a pedofilia. O comentário do Dimenstein: não era esse o tom da sua palestra. Daí se vê como se pode manipular as palavras para seduzir fiéis. E finalmente, na quinta-feira, já à noite, às 8h30, o Dimenstein lança ainda outro artigo chamado A Verdade sobre o Encontro de Damares com Jesus. Ele que conhece a verdade completa, né? Abre aspas para o Dimenstein: se a futura ministra quiser mesmo sustentar revelações divinas, deve estar preparada a ter outro tipo de plateia não religiosa. Ou seja, o que se depreende de todas essas postagens desse site caça-clique? São só duas hipóteses que ele abre para os leitores. Que ela é uma lunática, ou que ela é uma aproveitadora da fé alheia. E eles usam o método de assassinato de reputação pelo ridículo, que os nossos colegas dos Pingos nos Is batizaram muito oportunamente, como de costume, de chacota seletiva, porque é incompatível com a ideologia progressista. Onde que está o reconhecimento do protagonismo da mulher, né? Da mulher que foi abusada sexualmente, da mulher que sobreviveu à pedofilia, da mulher que venceu na vida, chegando ao posto de ministra, que adotou uma criança de uma minoria étnica, que é o gesto de amor máximo que eu consigo conceber, é a adoção. Então é o seguinte, para mim, Catraca Livre é o ódio do bem escancarado. E só pra gente não terminar a nota num tom negativo, eu vou ler aqui, isso sim, uma manifestação de peso intelectual, um tweet do Bruno Garchagen, que é um ícone do pensamento conservador e autor do excelente livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Abrindo aspas por Bruno Garchagen: dos 6 aos 8 anos, a futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi abusada sexualmente. Num ato desesperado, foi ao pé de goiaba para se matar. Ela disse ter desistido ao ver Jesus. Aquele que, diante desse relato cruel, só vê o ridículo, não merece sequer um insulto.